Olá, amigos, para a nossa primeira aula da disciplina de Química Básica. E eu vou começar pelo introduzindo o conteúdo pelo que é um átomo, né? Se a gente não conhecer o átomo, a gente não consegue andar na nossa disciplina. Então é um conceito bem básico, às vezes vocês já estudaram lá no ensino médio, e aqui a gente vai estar revisando algumas coisas, tá bom? Vamos lá. O átomo. Tudo é formado por átomos, que podem se ligar formando então moléculas. Então, normalmente os átomos não são encontrados isolados na natureza. Por exemplo, se você quiser um átomo de alumínio, você não vai encontrar alumínio puro, vai encontrar ele na bauxita, que é junto com outros minerais. Se você quer encontrar ferro no solo, não vai encontrar os ferros puros, vai encontrar ele ligado a outros materiais. Normalmente, os elementos químicos se encontram ligados na natureza, bem, formando moléculas. Dificilmente eles vão ser encontrados isolados na natureza. O átomo é formado por três partes básicas: elétrons, prótons e nêutrons. Isso acho que vocês já conhecem. Então, olhando aqui a imagem do átomo, nós temos o quê? Nós temos no núcleo do átomo prótons e nêutrons, e ao redor do núcleo do átomo nós temos elétrons girando. Lembrando que essa parte central é chamada de núcleo e a parte de fora é chamada de eletrosfera, camada dos elétrons. Lembrando, recordando, os elétrons têm carga negativa, os prótons têm carga positiva e os nêutrons não possuem carga. Os nêutrons ajudam a estabilizar a estrutura do átomo. Porque imagina só, se não tivesse os nêutrons, os elétrons seriam atraídos pelos prótons e assim vice-versa, por causa das cargas opostas. Mas o nêutron ajuda a estabilizar essa estrutura do átomo. Essa é uma imagem bem real de um átomo. Né? Aqui a imagem está no tamanho de 1 angstrom, que equivale a 100 picômetro, que equivale a 0,0000 e vários zeros, 1 metro. Quer dizer que é minúsculo, é invisível, tá bom? E nesse átomo nós podemos ver essa parte que parece uma nuvem por fora, que é a eletrosfera, porque a eletrosfera é formada por elétrons e por espaços vazios, tá bom? Os elétrons são muito pequenos, o tamanho dele é insignificante, o peso dele é quase nada. E o núcleo é a parte significativa do átomo em relação à massa, tá bom? Continuando nosso conteúdo. Então, nós podemos dizer que o que realmente tem peso, a química não gosta muito de utilizar essa palavra peso, gosta de usar matéria. O que realmente tem matéria e massa no átomo é o núcleo do átomo. Por isso, quando eu quero calcular a massa do átomo, que é a massa atômica, eu utilizo essa fórmula. Como que eu calculo a massa atômica de um átomo? Basta somar prótons mais nêutrons. Aqui está representado pela letra Z, porque o número atômico, que é a letra Z, é igual ao número de prótons. Por isso que eu posso utilizar tanto P aqui, nesse lugar do Z, quanto a letra Z. A letra Z representa número atômico, que é igual ao número de prótons, mais nêutrons. Prótons mais nêutrons é igual ao A, que é a massa, tá bom? É a representação da massa atômica. Quando eu olho na tabela periódica, em toda a tabela periódica, o número que se encontra em cima do elemento químico é o número atômico. O número atômico é como se fosse a identidade do elemento químico. Não existe outro elemento químico com o número 2. Todo elemento químico 2 é o hélio, que é o exemplo nosso aqui. No meio vem o símbolo químico, em cima do número atômico, no meio vem um símbolo químico, bem numa letra maior, né? Uma informação que destaca mais, que é a informação do nome do elemento químico. Lembrando que o nome do elemento químico ou é com uma única letra ou com duas letras, mas se for com duas letras, a segunda é minúscula, tá bom? Porque imagina só se eu colocasse gás hélio com H só, ficaria hidrogênio, não seria mais o hélio, tá bom? Como já tem o hidrogênio com H, o hélio é He, tá bom? E embaixo, na tabela periódica, pode ser à esquerda, pode ser à direita, pode ser centralizado, depende da tabela que você está utilizando, é a massa atômica. Então, sempre acima do símbolo do elemento químico vai vir o número atômico e sempre embaixo do símbolo do elemento químico vai vir a massa, tá bom? Mas se eu tirar essa informação da tabela periódica e quiser digitar no Word ou qualquer outro aplicativo, se eu quiser escrever numa folha, aí muda-se a regra, porque existe uma orientação internacional para que quando eu vou escrever o elemento químico, o número atômico que estava em cima lá na tabela periódica, olha, estava em cima, ele passa agora para baixo. Então, quando eu vou representar um elemento químico
fora da tabela periódica, o número atômico que estava em cima, ele vai ficar embaixo. E a massa que estava embaixo vai ficar em cima. Isso fora da tabela periódica. Então, tome cuidado. Se cair numa prova, tiver um elemento químico representado, eu vou mostrar um outro slide que tem um elemento químico representado. Olha, por exemplo, tem dois elementos químicos aqui. Nós temos o sódio e nós temos o cloro. Quando eu represento elemento químico fora da tabela periódica, o número de baixo não é a massa mais. O número de baixo passa a ser o número atômico. E a massa fica em cima. Então, em cima aqui, ó, nós temos o sódio com 23 de massa e 11 de número atômico. O cloro com 17 de número atômico e 35,5 de massa, tá bom? Então, quando eu vou transcrever, tirar da tabela periódica, vale destacar o seguinte: olhando a tabela periódica, o número atômico está em cima. Quando eu tiro da tabela periódica, o número atômico fica embaixo. Na prova que vocês vão encontrar, nas atividades, vai estar sempre o número atômico embaixo, porque está fora da tabela periódica, a não ser que seja recortado um quadradinho, como está aqui, representando um quadradinho da tabela periódica. Aí tem que estar a legenda na tabela periódica, tá bom? Para calcular a massa, como a gente já viu anteriormente, eu faço o quê? Somo prótons mais nêutrons. Por quê? Porque o núcleo do átomo é o que realmente tem peso. Então, se eu quero saber o peso do átomo, basta somar o núcleo dele, porque a eletrosfera não pesa praticamente nada. É insignificante o peso da eletrosfera, porque o elétron é muito pequeno em comparação com o próton e o nêutron. Então, se eu quiser saber a massa de um átomo, eu tenho que saber o peso do seu núcleo. Então, por isso que eu faço assim, a massa, que é representada pela letra A, é igual a prótons mais nêutrons. Ou também eu posso colocar massa é igual a número atômico mais nêutrons. Mas por que às vezes utilizo P e às vezes utilizo Z? É o seguinte, se o átomo estiver no estado fundamental, como está escrito aqui, o que é o estado fundamental? É o átomo sem carga. A matéria que a gente vai ver lá para frente, ligações químicas. O átomo sem carga, ele tem a quantidade de prótons, ou melhor, ele tem a quantidade, o número atômico igual à quantidade de prótons. Então, vamos voltar lá no gás hélio. Se o gás hélio tem 2 de número atômico, quantos prótons ele tem se ele estiver no estado fundamental? Tem 2 prótons. O sódio, olha o sódio e o cloro. O sódio tem 11 de número atômico. Quantos prótons ele tem se ele estiver no estado fundamental? Tem 11 prótons. E o cloro, que tem 17 de número atômico, qual que é a quantidade de prótons do cloro no estado fundamental? 17 prótons. Então, no estado fundamental, número atômico é igual à quantidade de prótons e também é igual à quantidade de elétrons. Por que a gente fala estado fundamental? O estado fundamental é o átomo sem carga. Por que ele está sem carga? Porque, pensa bem, vamos pegar o exemplo de novo do sódio. Se o sódio tem 11 de número atômico, está no estado fundamental, ele tem 11 de prótons. Se ele está no estado fundamental, ele vai ter 11 de prótons e também 11 de elétrons. Se os prótons são cargas positivas e os elétrons são cargas negativas, se eu pegar e fazer uns cálculos simples, 11 positivo com 11 negativo dá quanto? Dá 0, quer dizer que 0 não tem carga. E o cloro é a mesma coisa, se eu tiver 17 prótons, 17 elétrons, 17 positivo, 17 negativo dá 0, o cloro está em estado fundamental, está sem carga. Tudo bem, pessoal? Olha aqui uma resolução de um exercício bem simples da Universidade do Ceará e da Unifor do Ceará, de Fortaleza. Olha para você ver. Aqui era para encontrar quais elementos têm 6 nêutrons. Aqui tem 3 tipos de boro e 3 tipos de carbono. Tem um boro 9, boro 10, boro 11, o carbono 10, 12 e 14. Como é que foi feito o cálculo aqui? Aí é o seguinte, lembra da fórmula? Massa é igual ao número atômico mais nêutrons. Mas se eu quero saber a quantidade de nêutrons, eu mudo a posição da minha incógnita. Aí fica nêutrons é igual a massa menos número atômico. É só pegar o número maior de cima e subtrair pelo número menor de baixo. Ou melhor, subtrair a massa do número atômico. Então, você vê, qual que tem 6 de nêutrons? Aqui a resposta está a letra B. Por quê? Porque o boro tem 6 de nêutrons. Por quê? Porque se eu pegar 11 menos 5 dá 6. E do carbono 12, se eu pegar 12 menos 6, também dá 6. E o primeiro boro tem 6? Não. 9 menos 5 dá 4. E o próximo boro? 10 menos 5 dá 5. Então, nenhum dos dois boros, dos dois primeiros boros, tem 6 de nêutrons.
Lembrando que para calcular o nêutron, basta subtrair da massa o número atômico. Massa menos número atômico. Tá bom, pessoal? Um assunto bem básico, eu acho que vocês já devem ter visto em algum momento da vida de vocês esse assunto. Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Olá, amigos, vamos para a nossa aula sobre tabela periódica, tá bom? Nossa aula do curso de Química Básica. Por que a tabela periódica tem esse formato tão incomum? Parece até um formato estranho, para alguns pode parecer estranho, para outros parece uma coisa mais difícil de compreender. Nós vamos estudar como os elementos estão organizados na tabela periódica. Essa tabela periódica que está nessa imagem é a tabela periódica mais atualizada da IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. É a instituição que toma conta da química no mundo todo. Essa tabela que vocês estão vendo é a mais atual, apesar que a mais utilizada é uma outra que a gente vai ver logo à frente, uma mais colorida, com o nome das famílias, é a mais utilizada, mas a tabela oficial hoje é essa tabela que a gente está vendo aqui nesse slide. A tabela periódica ela é organizada em colunas e linhas, tá bom? Nós temos 18 colunas, também chamadas de famílias ou grupos, tá bom? E nós temos 7 períodos, que correspondem às linhas da tabela periódica, tá bom? Aí embaixo, você pode ver que embaixo, mas o professor tem mais 2 linhas embaixo. Não, essas 2 linhas embaixo, na verdade, elas estão nesse quadradinho. É como se fosse é como se eu conseguisse colocar todas essas 2 fitas nesses 2 quadradinhos num formato 3D. Imagina que aqui eu estou num plano e eu consiga puxar desse quadradinho aqui essa fita toda e desse quadradinho de baixo essa outra fita toda, porque esses elementos que estão aqui embaixo, que são chamados elementos de transição externa, eles na verdade estão aqui inseridos nesses 2 quadradinhos, por isso que eles são colocados embaixo para a gente poder enxergá-los, tá bom? É como se todos esses elementos estivessem todos os elementos aqui de 57 até 71 estivessem inseridos nesse quadradinho e os elementos de 89 até o 103 inseridos no quadradinho de baixo. Então esses 2 estão fora, mas não é que eles estão fora da tabela periódica. Eles estão porque não dá para enxergá-los aqui dentro dos quadradinhos. Então eles são colocados aqui embaixo para facilitar a nossa visualização. Na verdade, para facilitar não, seria impossível enxergá-los se todos eles estivessem nesse quadradinho aqui da tabela periódica. Então nós temos 7 linhas, 18 colunas. As colunas também são chamadas de famílias ou grupos e as linhas são chamadas de períodos. Nós temos 7 períodos e 18 colunas, tá bom, pessoal? Vamos lá. Aqui é o seguinte, nós temos hoje, eu mostrei para vocês a classificação anterior, e aqui uma classificação mais moderna, não? Da tabela periódica. Eu deixei em destaque os ametais, porque é o seguinte, nessa tabela periódica, ela está dividida em metais, não metais e semimetais, mas hoje a gente organiza a tabela periódica da maneira mais correta de organizar a tabela periódica hoje é em hidrogênio, metais e ametais e gases nobres. O que seriam esses ametais? É o que na tabela antiga, como essa que a gente está vendo toda colorida, chamávamos de semimetais e não metais. Hoje, os semimetais e os não metais, que é esse grupo aqui que está em vermelhinho e esse grupo verdinho, esses 2 juntos formam um grupo chamado de ametais. E o amarelo, o roxinho, esses 2 roxinhos e azuis, são os metais. O hidrogênio fica aqui em cima, é o primeiro elemento da tabela periódica, e aqui no canto, na coluninha azul, nós temos os gases nobres, tá bom, pessoal? Vamos continuar assim, olha. Características dos metais. Os metais, normalmente, em condições naturais, temperaturas básicas, exceto o hidrogênio, eles são sólidos. Então vocês estão vendo com um exemplo de alguns metais aqui, o ouro e o cobre, em condições básicas de temperatura e pressão, eles são sólidos. Mas nós temos um metal líquido que é o mercúrio. Os metais, em sua maioria, são brilhantes, eles são bons condutores térmicos e elétricos, são dúcteis, isso quer dizer que eles podem formar fios, tá bom? Tendem a perder elétrons nas transformações químicas, a gente vai ver futuramente as ligações químicas, os metais são aqueles que têm por tendência a perder elétrons, tá bom? E as características dos ametais. Os ametais não são maleáveis, em sua maioria. O que é não ser maleável? Ele não tem a facilidade de se dobrar ele é quebradiço, tá bom? Não são bons condutores de calor e nem de eletricidade. E depois a gente vai ver nas ligações químicas que os ametais tendem a ganhar elétrons nas reações químicas.
Falando novamente dos períodos que a gente falava na tabela periódica, então a tabela periódica tem 7 períodos, mas o que vem a ser esses 7 períodos? Os períodos correspondem aos níveis de energia. O que são níveis de energia? São camadas eletrônicas. Lembrando na aula passada que eu falava do átomo, o átomo ele tem a eletrosfera. A eletrosfera pode ser composta até no máximo 7 camadas eletrônicas, tá bom? Aí vai entrar no diagrama de Pauli que eu não vou discutir aqui agora, tá bom? Que fala das camadas, dos níveis e dos subníveis energéticos. Então, cada período corresponde aos elementos que têm uma certa quantidade de camadas eletrônicas. Por exemplo, todos os elementos químicos que estão na primeira camada, no primeiro período, é porque possui apenas uma camada eletrônica. Então vocês podem ver aqui, se eu voltar para vocês na tabela periódica, vocês vão ver em cima aqui, olha, tem o hidrogênio desse lado e o hélio desse lado. Os dois estão no período 1. Por que os dois estão no período 1? Porque no período 1 são os únicos dois elementos que têm uma única camada eletrônica, tá bom? Uma camada de elétrons. Ah, mas o hélio tem duas bolinhas. Sim, o hélio tem 2 elétrons e o hidrogênio tem um elétron só. Mas os 2 elétrons do hélio estão rodando aqui, estão circulando o núcleo do átomo em apenas um lugar, uma única camada. Então a gente olha as camadas, que são as linhas vermelhas, tá bom? E depois aqui embaixo vai ter linhas vermelhas e cinzas. Então nós temos aqui, ó, no período 1, nós só temos uma única camada, no período 2, 2 camadas, tá vendo? Se eu pegar o hidrogênio, o hélio, uma camada, lítio, carbono, flúor, neônio, todos 2 camadas. Depois no terceiro período, nós temos sódio, o silício, o cloro, o argônio, todos 3 camadas, tá bom? Então nós temos elementos aqui organizados de acordo com a quantidade de elétrons na camada, ou melhor, quantidade de camadas eletrônicas. As camadas eletrônicas são também chamadas de níveis energéticos. Então, se ele tem uma única camada, ele só tem um nível energético. Se ele tem 2 camadas, ele tem 2 níveis energéticos. Se ele tem 3 camadas, ele tem 3 níveis energéticos. Então, todos os átomos, todos os elementos químicos que têm 3 níveis energéticos, 3 camadas de elétrons, eles estão todos no período 3. O que vem a ser o período 3? Voltando lá, aqui embaixo a gente pode mostrar para vocês, mostrar mais acima, fica mais fácil. Aqui em cima vocês vão perceber, olha para você ver, aqui nós temos o período 1, né? O período 2, que é a segunda linha, o período 3, a terceira linha. Então, cada linha corresponde a um período. E os elementos que estão em cada período desse corresponde à quantidade de níveis de energia, ou seja, a quantidade de camadas eletrônicas que ele possui. Por exemplo, todos que estão aqui na linha 1 tem uma camada eletrônica, na linha 2, duas camadas eletrônicas, na linha 3, 3 camadas eletrônicas, na linha 4, 4 camadas eletrônicas, e aí, no máximo, até 7 camadas eletrônicas, que é o frâncio, aqui a linha que começa pelo frâncio, tá bom? Lembrando que essas outras duas linhas que estão aqui embaixo corresponde a esse quadradinho aqui de cima e outro quadradinho de baixo. Deixa eu chamar de lantanídeos e os actinídeos, tá bom? Voltando aqui a nossa tabela periódica, voltando aqui embaixo dos períodos. Então, nós temos os períodos de acordo com a quantidade de níveis energéticos, ou seja, camadas eletrônicas. E as famílias ou grupos? As famílias ou grupos são elementos que têm propriedades semelhantes. O que são propriedades? Características semelhantes. É igual na nossa vida pessoal. Todos que pertencem a uma família têm características semelhantes. Às vezes características de gênero, a questão de personalidade, às vezes é a cor do cabelo, a cor dos olhos. Todos os membros que pertencem a uma família têm algo semelhante. Por mais que sejam diversas pessoas de uma família, tem algo semelhante. E assim também acontece com os elementos químicos. Todos os elementos químicos que pertencem a uma certa família ou grupo é porque eles têm algo semelhante. Por exemplo, se a gente pegar aqui os alcalinos terrosos, olha, são elementos que estão na primeira coluna. Na segunda coluna nós temos na primeira coluna os alcalinos. Na segunda coluna que é os alcalinos terrosos. Depois nós temos os calcogênios, são todos aqueles que estão na coluna do oxigênio. Depois nós temos os halogênios, que estão na coluna do flúor. Depois nós temos os gases nobres. Então todos que estão na mesma coluna, ele tem características semelhantes, tá bom? A gente vai ver futuramente cada uma das características desses elementos. E aqui embaixo nós temos, como falei para vocês, a série dos lantanídeos e dos actinídeos. Lembrando que esses dois estão dentro desses quadradinhos aqui, tá bom, pessoal? Então as famílias aí no vertical, tá bom? Que são as colunas, são elementos que têm propriedades semelhantes, tá bom? Então nós temos elementos com propriedades semelhantes.
E nós temos também o grupo dos gases nobres. A gente voltar aqui, a gente vai ver que o gás nobre está aqui, na coluna 18, também chamado de família 8A. Os gases nobres são elementos que têm a baixa reatividade. Por que eles são pouco reativos? Porque eles já possuem 8 elétrons na última camada ou possuem 2 elétrons na última camada. Existe uma regra, a gente vai ver futuramente, chamada regra do octeto, que os elementos que possuem 2 elétrons na última camada ou 8 são elementos estáveis. Os gases nobres são elementos estáveis. Eles têm esse nome, gases nobres, porque são difíceis de ser encontrados na natureza, têm pouca quantidade. São elementos que não reagem muito, vocês conseguem achá-los isoladamente na natureza. Lembra que na aula passada eu falei para vocês que os elementos químicos, os átomos, nós não conseguimos encontrá-los isolados na natureza. Normalmente eles estão unidos em moléculas, mas os gases nobres é passível de ser encontrado isolado por conta da sua baixa reatividade. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Olá, amigos, vamos começar nossa aula aí sobre mudanças de estado físico da matéria. É uma matéria tranquila que eu acho que todo mundo vai conseguir acompanhar bem. Vamos lá, pessoal. Então, primeiramente, coloquei essa imagem aqui que mostra as mudanças de estados físicos da matéria. Lembrando que a matéria é tudo que tem massa e volume. Vamos pegar, por exemplo, de matéria aqui, a água. Então, aqui eu tenho a água no formato em gelo, aqui eu tenho água líquida e aqui eu tenho água no formato de vapor, tá bom? Na forma de vapor. A água líquida, a água sólida, líquida ou gasosa. Sólida, gelo, líquida, água líquida, comumente utilizamos no dia a dia. E água gasosa aqui no desenho das nuvens, porque a nuvem é um vapor de água, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Conforme vão aumentando a temperatura, olha a seta de aumento da temperatura aqui em cima, vão aumentando a temperatura, olha. O que acontece aqui com os compostos? Ele vai mudando de estado. O que era sólido se transforma em líquido, o que era líquido se transforma em vapor, conforme vai aumentando a temperatura, tá bom? Então, isso daqui, pessoal, a mudança do estado sólido para o líquido, com o aumento da temperatura, é chamado de fusão. A mudança do estado físico da água do estado líquido para o gasoso com o aumento da temperatura é chamada de vaporização. Ok, pessoal? Tudo bem? Agora eu vou pegar aqui embaixo. Conforme também, vou até mudar a cor aqui, ó. Conforme eu diminuo a temperatura... Opa, cor azul. Conforme eu diminuo a temperatura... Deixa eu deixar até mais fininho aqui. Conforme eu diminuo a temperatura, eu também vou mudando os estados físicos. O que era gasoso, diminui a temperatura e se transformou em líquido. Como é que é chamado esse processo? Condensação. A mudança do líquido para o sólido é chamado de solidificação. Então, conforme vou diminuindo a temperatura, vou mudando também os estados físicos, tá bom? Vamos lá de novo, vou retomar na de cima, na aumento da temperatura. O que vem a ser fusão? Fusão é a mudança do estado físico, é a mudança da matéria do estado físico sólido para o estado físico líquido. Ou, melhor, é a mudança da matéria do estado sólido para o estado líquido, tá bom? Isso acontece a partir do aumento da temperatura, até coloquei em vermelho. Vaporização é a passagem do líquido para o gasoso através do aumento da temperatura. Por exemplo, se eu tiver um gelo na minha geladeira lá, ó, e eu tirei a pedrinha de gelo da geladeira. Com o tempo, ele vai derretendo, se transformando em líquido. Então, esse derretimento do gelo é um exemplo de fusão, tá bom? Mas poderia ser outro composto. Aqui eu estou colocando a água para ficar um pouco mais simples. Por exemplo, poderia ser uma barra de ferro. Se tivesse uma barra de ferro aqui e eu esquentasse a barra de ferro com alto calor, a barra de ferro poderia derreter também. Aí ficaria líquido também, seria fusão. Eu estou pegando a água para ficar mais fácil a gente poder entender. Agora, se eu tiver um copo de água lá em casa lá, e deixar esse copo de água lá 1, 2, 3, 4, 5 dias lá, o que vai acontecer? A água vai sumir do copo. Por que vai sumir do copo? Porque vai evaporar. A evaporação é um tipo de vaporização. Ok, pessoal? Agora vamos pegar aqui embaixo. Na mudança de estado físico pela diminuição da temperatura. O que acontece, pessoal? Se eu tenho água no formato de vapor e diminui a temperatura, ela se torna líquido. Quando que isso acontece, professor? Vou falar para vocês, pessoal. Um exemplo disso acontecer na natureza, na chuva.
Por exemplo, eu olho para o céu e o céu está todo nublado. O que acontece? Há uma mudança de temperatura nas nuvens. A nuvem que está quente, aquele dia que foi aquele dia muito quente, aquele dia de muito calor, daqui a pouco as nuvens estão subindo quente, quente do chão, com vapor de água quente, e chega lá em cima na atmosfera e encontra uma camada de ar muito fria. Esse contato do vapor frio, que está lá em cima na atmosfera, com o ar quente, o vapor quente de água que está subindo, o contato do frio com o quente faz o quê? Se transforma em nuvem, e da nuvem ela se transforma em líquido na forma de chuva. Então aqui a condensação a gente observa, por exemplo, na chuva, onde as nuvens se derramam na forma de água líquida, tá bom? E a solidificação a gente pode utilizar de novo a geladeira. Se eu pegar um copo de água desse e colocar lá dentro do congelador da minha geladeira ou de um freezer, vai acontecer o quê? Vai virar pedra de gelo. Por quê? Vai diminuir a temperatura e isso vai se solidificar, ok? Tem mais uma observação aqui em cima, olha uma palavra diferente, que é sublimação. Vou até destacar de outra corzinha aqui, um verdinho, sublimação. O que é sublimação? A sublimação é uma coisa mais difícil de acontecer, viu, pessoal? É quando uma matéria que está no estado gasoso, ela passa diretamente para o sólido sem passar pelo líquido. Ou ela passa do sólido diretamente para o gasoso sem passar aqui pelo líquido. Esse processo é chamado sublimação, a passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido sem passar pelo líquido. Quando que isso acontece? A gente vai ver daqui a pouco, vou colocar um exemplo para vocês, aquelas pedras de naftalina. É uma pedrinha que o pessoal utiliza, parece até uma balinha de menta, né, de Mentos. O que acontece? O pessoal coloca ele na gaveta para tirar o bolor. Aquela pedrinha ela some com o tempo e ninguém vê ela ficando líquida. Ela passa diretamente do sólido para o gasoso. Ela evapora sem se transformar em líquido. Aquele exemplo é um exemplo mais utilizado para a sublimação, tá bom? Olá pessoal, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a vaporização. A vaporização, como a gente já viu aqui anteriormente, ela é a passagem do líquido para o gasoso. Isso acontece como? Pelo aumento da temperatura. Então, aumentando a temperatura, vamos voltar na água de novo como exemplo. Eu tenho a água líquida. Se aumentar a temperatura, ela se transforma em vapor. Ela transforma no estado gasoso. Tudo bem? Quais são os três tipos de vaporização? Evaporação, ebulição e calefação. Agora eu vou diferenciar os três para vocês, preste atenção. A evaporação é um processo lento. Vou até escrever aqui para vocês, ó. Lento. A letrinha não está muito legal, mas dá para entender, pessoal. Ó. Lento, tá bom? A ebulição é um processo mais rápido. A gente vai ver da velocidade de acontecer isso. Rápido. A letra vai ficando feia, mas dá certo. Vamos lá, pessoal. Bom? Já a calefação é muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Então, pessoal, duração tem para escrever aqui, mas tá dando certo. Então, vamos lá. A evaporação é um processo lento, é um processo de vaporização lento. A ebulição é um processo de vaporização rápido. E a calefação é um processo de vaporização muito rápido. Olha aqui quando isso acontece. Por exemplo, se eu deixar a roupa lá estendida no varal, a roupa está molhada e depois de tarde a roupa está seca. Por que isso aconteceu? Porque a água lentamente que está líquida foi evaporando pelo calor do sol. Esse processo lento de vaporização é chamado de evaporação. Agora, se eu colocar uma panela de água no fogo, um destaque aqui para vocês com a formação de bolhas. É bom lembrar dessas bolhas. Na calefação sempre vai ter bolhas. Se for água, né, pessoal? Se for água, normalmente vai ter bolhas. Tá bom? Se tiver essa formação de bolhas, às vezes também em outros compostos também aparecem as bolhas. Essa formação de bolha, por causa do aquecimento rápido, incentivado pelo aquecimento também, ela é chamada de ebulição. É a passagem do líquido para o gasoso com a formação de bolhas em um processo muito rápido. Agora, a calefação, pessoal, esse processo é muito, muito, muito rápido. É quando você joga, por exemplo, aqui nessa foto, uma gotinha de água sobre uma chapa de ferro muito quente.
uma chapa de ferro muito quente. O que acontece? Essa passagem aqui do líquido para o vapor muito rápido, jogando essa gota de água numa chapa quente de ferro, é chamado de calefação. Qual que é a principal característica da calefação? O processo é muito rápido, muito rápido. Tá bom, pessoal? É isso aí. Outro processo que eu quero dar um destaque especial para vocês é a sublimação. A sublimação é um processo mais difícil de acontecer. São poucos compostos que realizam aí facilmente a sublimação. A sublimação é a passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido sem a passagem pelo líquido, pelo estado líquido. Ela passa diretamente do sólido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. O exemplo mais conhecido aí da sublimação é a pedrinha de naftalina. Eu coloquei uma imagem para vocês. Essa pedrinha de naftalina, ela é colocada às vezes, o pessoal utiliza ela para colocar na gaveta, para tirar a umidade, para tirar o bolor. Ela faz o quê? Ela é sólida e com o tempo ela vai se desgastando e sumindo da gaveta. Se você coloca essa pedrinha na gaveta, depois ela some. Como é que ela sumiu? Ela não tem como ter sumido, né, pessoal? A gente sabe que nada se perde, tudo se transforma. Então ela passou do estado sólido para o estado de vapor sem passar para o estado líquido. Esse processo é chamado de sublimação, tá bom, pessoal? Ok? Outro conteúdo importante que a gente para a nossa disciplina aqui é ponto de fusão. O que vem a ser ponto de fusão, pessoal? O ponto de fusão é o ponto ao qual é a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Aquela temperatura que faz com que um composto, uma substância, uma matéria, ela passe do estado sólido para o estado líquido, essa temperatura é chamada de ponto de fusão. Por exemplo, 0 graus é o ponto de fusão da água. Isso quer dizer que a 0 graus, a água sólida, no caso do gelo, ela derrete, ficando líquida. O álcool é menos 114 graus. O alumínio, 659 graus. Vocês prestem atenção no seguinte, para o álcool estar sólido e passar para líquido, isso tem que ser uma temperatura bem abaixo de zero. Isso quer dizer que o álcool sólido é difícil de tornar um álcool sólido, porque tem que ser menos de 114 graus negativos. O alumínio, para derreter o alumínio, é preciso 659 graus. O cloreto de sódio, 800 graus. O cobre, o chumbo, o enxofre, tá vendo? O cobre, como é que é difícil derreter o cobre? 1000 graus. 1083 graus para poder derreter o cobre, para passar do estado sólido para o estado líquido. Essa temperatura, então, é chamada de ponto de fusão, que é a temperatura onde uma coisa sólida se torna líquida. Temperatura de ebulição ou ponto de ebulição. Ebulição, lembrando aqui, recordando, que ebulição é quando um corpo passa do estado líquido para o estado gasoso, quer dizer, para tornar vapor alguma coisa. Para me tornar água vapor, eu tenho que aquecer ela a 100 graus. Então, 100 graus é o ponto, é a temperatura no qual a água deixa de ser líquida e se torna vapor. O álcool, com 78 graus, o álcool deixa de ser líquido e passa a ser vapor. Agora, o cobre, gente, precisa de 2.595 graus para o cobre deixar de ser líquido para ser cobre em vapor. Essas são altíssimas temperaturas, um alto ponto de ebulição. Olha para você ver. Para poder estudar os pontos de fusão que está aqui e o ponto de ebulição, a ponto de fusão que está aqui e o ponto de ebulição que está aqui, a gente vai estudar um negócio chamado curva de aquecimento. O que vem a ser essa curva de aquecimento? Essa curva de aquecimento é esse gráfico aqui, onde tem um lado a temperatura, do outro lado o tempo. Ao longo do tempo, a temperatura vai aumentando ao longo do tempo e as coisas vão se transformando, a matéria vai se transformando. Por exemplo, vamos pegar o gelo aqui, olha. Olha, o gelo aqui, ó. O gelo está sólido. Depois de um tempo, o gelo se torna líquido. Vamos pegar a água, por exemplo. Sólido, líquido. E depois de um tempo, a água pode se tornar vapor. Uma nuvem. Tá difícil entender essa nuvem, mas tudo bem, vamos lá. Vamos dar uma caprichadinha aqui no gelo. Olha que bonitinho. Eu expliquei para vocês que de manhã a gente faz esses quadradinhos de gelo, ó. Olha que bonitinho o gelo, ó. Então, eu tenho o gelo sólido. Eu tenho o líquido aqui, a água líquida e a água no estado de vapor. A água que está sólida, para ela se transformar em líquida, é necessário de uma temperatura de fusão. Essa temperatura de quantos graus? Da água é 0 graus.
a 0 graus, o que acontece é que a água sólida se torna água líquida. Depois, a 100 graus, o que acontece com a água que está líquida? Ela se torna vapor. Tá bom, pessoal? Esqueci de colocar o Celsius aqui, ó. Se torna vapor. Tudo bem? Então, esse ponto de 0 graus é o que chamamos de temperatura de fusão ou ponto de fusão. E esse 100 graus é a nossa temperatura de ebulição, também chamado de ponto de ebulição. Isso da água, gente, mas se fosse outro composto, como a gente viu anteriormente, os pontos de fusão e ebulição são diferentes. Cada composto tem um ponto de ebulição e um ponto de fusão diferente do outro. A água é de um jeito, o álcool é de outro, o cobre é de outro. Cada composto que existe, cada elemento que existe, cada matéria que existe, tem um ponto de fusão e ebulição específicos, tá bom, pessoal? Vamos lá, olha aqui um outro exemplo de uma curva de aquecimento, que é esse gráfico aqui, olha para você ver. Aqui tem um ponto de fusão, que é representado pela letra PF. Aqui, ó, para você ver. Então, quer dizer que nessa temperatura 1, entre a temperatura 1 e a temperatura 2, nesse espaço aqui aconteceu o quê? Aconteceu a fusão. Isso quer dizer, o que estava ali sólido se tornou líquido. A partir desse ponto. Começou aqui e terminou aqui. Quanto tempo durou? Aí eu tenho que ver essa medição aqui, se é minutos, se é segundos. Então, tem que ver esse espaço de tempo, se é minutos, se é segundo. Então, esse espaço aqui é o ponto de fusão e esse espaço aqui em cima é o ponto de ebulição. Daqui para cá, aqui era líquido, se tornou vapor, líquido e aqui virou vapor. Aqui era sólido, opa, deixa eu pegar a borrachinha aqui, sólido, bom, deixa eu pegar a borracha aqui para apagar isso aqui é tudo. Bom, aí, apaga a borracha. Então, é sólido e aqui se transformou em líquido, tá bom? Líquido, um L bem grandão, tá bom? Curva de aquecimento. Olha aqui, agora uma observação, gente. Olha, por exemplo, vamos pegar o exemplo da água pura. Água bem purinha aqui, olha. A água pura, quando estava 20 graus negativos, ela estava gelo. Quando ela chegou a 0 graus, a água que era pura, ela começou a se transformar. Por isso que está SL, quer dizer o quê? Aqui ela estava sólida e aqui ela está sólida e líquida. Quer dizer que ela está no meio termo ali. Está um pouco sólida, um pouco líquida, está meio derretendo. Quando ela chega acima de 0 graus, ela está totalmente líquida. A água está totalmente líquida aqui nesse espaço. Então, daqui, olha, de 0 grau a 100 graus, ela está líquida. Quando ela passa, começa a chegar em 100 graus, o que acontece? Ela vai ficando líquida e gasosa. E depois, acima de 100 graus, a água passa a ser gasosa. Eu quero mostrar uma coisa para vocês muito importante aqui, uma observação. Preste muita atenção. Vou fazer de verde para vocês prestar atenção aqui. Olha, vou pintar com uma corzinha bem fortinha aqui, um verde, olha. Olha aqui que aqui está uma linha reta. E aqui está uma linha reta. Quando numa curva de aquecimento, o ponto de fusão, que está aqui embaixo, ponto de fusão, e o ponto de ebulição, que está aqui em cima, ponto de fusão, ponto de ebulição. Quando o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles estão uma reta aqui, ó, a gente fala que ela está constante. Isso quer dizer o quê? Constante que não muda. Nesse espaço de tempo, não mudou, ficou retinho. Quer dizer o quê? Ela só mudou depois de um tempo. Quer dizer que permaneceu um tempo retinho. Vamos imaginar que isso aqui tivesse uma escala de tempo. Vamos imaginar aqui, olha, a 1 minuto. A 1 minuto aqui, olha, o gelo está sólido. Com 3 minutos, está sólido líquido. Quando chegou aqui a 4 minutos, ele está sólido líquido. E daqui, quando está em 5 minutos, ela está líquida. Isso quer dizer que conforme vai passando o tempo, porque essa linha de baixo aqui é o tempo, bom, pessoal? Não pode esquecer que esse aqui é o tempo. Esse de baixo aqui é o tempo. Tempo. Conforme vai passando o tempo, vai mudando os compostos, tá bom, pessoal? Vai deixando de ser líquido para sólido, para gasoso e assim sucessivamente. Tá bom? Então, o que acontece? Quando essa retinha aqui, quando aparecer num gráfico desse, eu olhar e tiver uma escadinha certinha, assim, retinha, esses degrauzinhos aqui, ó, quer dizer que a substância é pura. Porque se eu tiver uma mistura, acontece isso daqui. Olha a mistura, presta atenção, aqui é uma mistura. Mistura, olha o que aconteceu na mistura. Não ficou retinho, ficou um degrau, ficou uma rampinha. Não ficou um degrauzinho, ficou uma rampa. Quando a temperatura de fusão
e ebulição for uma rampinha no gráfico, isso quer dizer que não é uma substância pura, mas é uma mistura. Por quê? É mistura. Porque quando eu coloco coisas misturadas, as temperaturas elas não são constantes, quer dizer que não são uma retinha. Elas começam a ficar inclinadas esse gráfico aqui. Tá bom, pessoal? Vamos continuar a nossa matéria aqui, olha. Uma outra questão que eu levar em consideração vocês é o seguinte. Sobre a pressão atmosférica. Preste atenção, pressão atmosférica. Quanto mais alto, menor é a quantidade de ar pressionando para baixo. Quer dizer que a quantidade de ar que tem aqui pressionando essa cidade é menor. Agora a cidade está lá na beira da praia, olha o tamanho da coluna de ar pressionando todo mundo para baixo. Então quer dizer o quê? Quanto mais alto, menor a pressão. Quanto mais baixo, maior a pressão. Então a pressão é maior aqui em Santos do que aqui em São Paulo, porque Santos está na beira do mar. Se em São Paulo a pressão é menor do que em Santos, se eu fizesse comparação de São Paulo com Camanducaia vai estar aqui em cima. Isso quer dizer que a pressão de Camanducaia vai ser menor ainda do que de São Paulo e muito menor do que de Santos. E por que eu estou falando da pressão? Porque a pressão afeta aí a temperatura de fusão e ebulição. Olha para você ver, presta atenção, gente. Se eu tiver uma panela de água fervente em Santos, quando for 100 graus, essa panela de água líquida vai se tornar vapor. Mas se essa mesma panela tivesse sido aquecida em São Paulo, com 98 já ela seria ebulida, quer dizer, com 98 graus ela já se tornaria vapor. E se fosse em Brasília com 96 graus, em Quito com 90 graus, em La Paz com 87 graus, vocês estão percebendo que conforme vão aumentando a altitude aqui das cidades, vai diminuindo a temperatura necessária para ebulir. Quer dizer o quê? Se eu tiver uma água na panela, com menos graus aqui, 87 graus, a água vira vapor aqui em La Paz. Mas em Santos só com 100 graus. Por que isso está acontecendo? Por causa disso daqui, ó. Por causa da pressão. Lá em Santos, com uma pressão muito alta, é muito ar pressionando a água para baixo. Então ela precisa de muita força para poder evaporar. Precisa de 100 graus. Já chegando aqui no pico do Everest, com 70 graus eu já consigo fazer a água ebulir, porque a pressão aqui é pequena, é pouco ar pressionando essa água para baixo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, deixo aí meus contatos aí para vocês, tá bom? Um abraço, fique com Deus, bons estudos. Olá, pessoal, vamos iniciar nossa aula sobre separação de misturas, tá bom? Primeiramente, vamos diferenciar aí substância de mistura. Substância é quando ela é composta apenas por um único elemento químico ou por apenas uma única molécula. Tá bom? Quando a substância é pura, como a gente já viu na aula anterior, essa curva de aquecimento ela forma esse degrauzinho bem retinho. A gente fala que as temperaturas de fusão e ebulição são constantes, tá bom? Já numa mistura, não. A mistura ela é composta por duas ou mais substâncias. E a mistura pode ser classificada em mistura homogênea e heterogênea. A mistura homogênea é quando só tem uma única fase. Por exemplo, se eu misturar água com sal, olhando assim visualmente, eu não consigo diferenciar a água do sal. Se eu não consigo fazer essa diferença visual, então eu falo que aquela mistura ela é homogênea. Agora, se eu misturar água com óleo, é uma mistura heterogênea, porque olhando visualmente eu consigo verificar essa diferença entre esses dois compostos, porque eles não se misturam, formando então duas fases. A gente olha aqui, tem uma parte que está com óleo e uma parte com água. A gente fala assim que é uma mistura heterogênea. Nesse caso aqui, bifásica. Bifásica porque tem duas fases. Se fosse três fásicas, trifásica e assim sucessivamente. Então, a mistura é formada por duas ou mais substâncias. Ela pode ser uma mistura homogênea ou heterogênea. Mistura homogênea é quando não visualizo a separação dos componentes que compõem aquela mistura. E heterogênea é quando, olhando visualmente, eu consigo diferenciar as fases aqui que a compõem. Lembrando que a curva de aquecimento de uma mistura, ela não é constante, igual aqui da substância. Ela é variável, né? Está escrito aqui variável. Então, acontece que, por exemplo, a gente vai ver que a curva de aquecimento tem três tipos de curva de aquecimento. A comum, que tem a variação tanto aqui na temperatura de fusão quanto na temperatura de ebulição, né? Ela varia nos dois lados aqui. Ou pode ser que essa curva de aquecimento seja eutética, onde a oscilação, a variação acontece apenas aqui na temperatura de ebulição. Ou azeotrópica, quando a variação acontece
na temperatura de fusão e a temperatura de ebulição é constante, tá bom? Ok, pessoal? Vamos aí continuar a nossa aula. Métodos de separação de misturas heterogêneas. Lembrando que heterogênea é aquela que eu consigo ver a separação entre elas, tá bom? Então, eu posso separar misturas heterogêneas compostas por sólido e sólido, sólido e líquido, líquido e líquido e gás e líquido. Quais são os métodos que eu utilizo para separação? Quais são os métodos que eu utilizo para separação de sólido e sólido? Eu posso utilizar a catação, a ventilação, a levigação, separação magnética, dissolução fracionada, peneiração, flotação. Para separar sólido e sólido, eu posso utilizar a decantação, a centrifugação, a filtração simples, a filtração a vácuo. Para separar líquido e líquido, posso utilizar o método de decantação, filtração. A gente vai ver isso aí, como é que é cada um desses métodos logo nos próximos slides, tá bom, pessoal? Catação. Catação, como o próprio nome diz, dá a ideia de catar, de pegar com as mãos. Então, nada mais é do que separar compostos sólidos e sólidos. Então, está aqui, ó, se a gente prestar atenção, sempre vai ter esse descritivo aqui no slide. Para separar sólido e sólido, através do que? Apenas utilizando a visão e de maneira manual, ou às vezes até utilizando uma pinça, tudo bem? Um exemplo aí é a pessoa escolhendo feijão, tirando o feijão que está, ou a sujeira, ou a pedra, ou a areia que esteja no feijão, ou feijão estragado, e deixando os feijões mais limpos para o cozimento, tá bom? O outro método é ventilação, também para separar sólido e sólido. A ventilação é bem fácil também. Você utiliza o que? A força do vento. Utiliza uma peneira, pode utilizar uma peneira, e conforme você vai jogando para cima com a peneira, por exemplo, esse amendoim com as suas cascas, o vento toca a casca do amendoim, deixando só na peneira o amendoim que é mais pesado, tá bom? O outro exemplo aqui, nós temos a levigação. A levigação é muito utilizado aí na extração de minério, principalmente na extração do ouro, porque quando você retira o ouro do solo, ele vem ouro junto com areia. Então, você pode utilizar a água corrente, a força da água, igual esse senhor está utilizando aqui. Ele vai passando a água sobre a peneira e a água vai tirando a areia, que é menos densa, e deixando no fundo o ouro, que é mais denso. Então, ele utiliza a corrente de água para separar o menos denso do mais denso, lembrando que é dois sólidos, a areia e o ouro, tá bom? Separação magnética. Esse é bem simples, pessoal. Ele utiliza um ímã. Por exemplo, se você derrubar no chão uma agulha e quer procurá-la, você pode utilizar um ímã passando sobre o tapete, sobre o chão onde você derrubou aquela agulha, porque o ímã vai atrair aquele metal. Isso também é utilizado aqui para separar do lixo objetos que podem ser reciclados. Imagine só que você tem um caminhão de lixo com vários tipos de lixo naquele caminhão e você quer separar apenas o que é metal, por exemplo, do lixo. Aí você pode utilizar um ímã gigante, igual esse ímã aqui que está mostrando aqui, ó. Aqui o ímã grandão, e ele está passando no lixo e tirando o lixo todo o metal. Tá bom? Chamado de separação magnética ou imantação. A dissolução fracionada. A dissolução fracionada é assim, dissolução, ela vem da palavra dissolver. Então, acontece que, imagine só, pessoal, eu tenho uma mistura com sal e areia. Como é que eu posso separar o sal e a areia? Então, eu posso fazer uma dissolução. O que eu faço? Jogo água aqui no composto. Colocando água, o sal vai se dissolver na água, tudo bem? Como o sal se dissolve na água, o que vai ficar no fundo do recipiente? Apenas areia. Aí eu posso utilizar um filtro, que é o processo de filtração, separando então a água salgada, que vai ficar aqui embaixo, da areia que está aqui em cima. Então, é um processo de separação onde eu utilizo a dissolução. O que é dissolução? Eu utilizo um solvente que gera solubilidade, quer dizer, o solvente ele dissolve um dos compostos dessa mistura, tá bom? Ok? E por que é fracionada? Porque ele é feito em etapas. Faz essa etapa, depois essa outra etapa aqui, depois essa terceira etapa. Então, ela é fracionada porque ela acontece por etapas, tá bom, pessoal? Vamos lá para nosso próximo. O outro método que a gente tem aqui, pessoal, é a tamização ou a peneiração, que é um método simples, utilizar a peneira para separar a mistura entre sólidos que tem aí dimensões diferentes, né? O sólido de menor dimensão, ele passa como fosse um filtro da peneira, né? Cai embaixo, em cima fica o que tem dimensão maior, tá bom, pessoal? Bem simples isso aí, peneiração. Flotação. Flotação, o que acontece? É utilizar a água
para separar misturas de sólido com sólido. Lembra que anterior a dissolução fracional utilizava água, esse também utiliza água, só que aqui eles não dissolvem na água. A água serve para separar a densidade entre eles. Por exemplo, se eu tiver uma mistura de areia e serragem, pó de serra, e eu colocar nessa mistura água, o que acontece? O pó de serra vai ficar em cima e a areia vai ficar no fundo. Então, eu utilizei a água para separar mistura entre sólidos. Ok, pessoal? Sendo a água, então, um líquido de densidade intermediária, que fica no meio dos dois, tá bom? Bem fácil, né, pessoal? Decantação. A decantação é um processo bem simples também. O que é a decantação? A decantação é você deixar uma mistura de sólido e líquido parada até o momento que o líquido vai ficando em cima e o sólido vai ficando embaixo. Por exemplo, se eu tiver uma água misturada com terra, com barro, depois de um tempo, se eu deixar um repouso, o que acontece com a água com barro? O barro vai para o fundo do recipiente porque ele é mais denso e a água fica em cima. Aí eu posso utilizar o quê? Uma estrutura aqui bem simples, derramando um becker no outro becker, devagarzinho, vou tirando o líquido aqui que está na superfície e deixando só o barro no fundo. Tudo bem, pessoal? Então, é decantação. Ela utiliza o mais denso, se deposita, se sedimenta no fundo, ok, pessoal? É um processo bem simples. A decantação também ela pode separar líquidos e líquidos. Como que acontece a separação de decantação por líquido e líquido? Nesse caso, tem que ser líquidos que não são miscíveis, ou melhor, são líquidos immiscíveis, que não se misturam, tá bom? Porque se o líquido se misturar, não dá para fazer a separação, mas o fato deles não se misturarem, eu posso utilizar aqui esse funil, o ampola. Esse funil ele tem uma chavinha, se você prestar atenção aqui, olha. O que acontece? Eu vou aqui, vamos imaginar que aqui está uma mistura de água com óleo, bem? Água e óleo. Eu posso abrir essa torneirinha aqui. A água é menos densa, vai ficar embaixo. O óleo é menos denso, vai ficar em cima. A água mais densa embaixo. Eu posso abrir a torneira e ir tirando a água devagarzinho. Quando a água chegar no finalzinho, fecha a torneira e fica aqui dentro do balão apenas o óleo. Por exemplo, aqui, olha, utilizando aqui é uma mistura de azeite com água. Eu vou abrindo aqui o registro, a torneirinha, vai descendo a água, vai ficando aqui embaixo. E aí, quando eu perceber que desceu toda a água, eu fecho e fica em cima o óleo. Então, uma decantação utilizando aí um funil ou ampola de decantação, tá bom, pessoal? Outro processo que a gente tem de separação aí de sólidos e líquidos é a centrifugação. Quem vai um dia ser um médico, vai ser um bioquímico, vai ser um farmacêutico, em várias áreas da saúde, você vai trabalhar com essa máquina chamada de centrifugadora. O que essa máquina faz? Ela é bem simples. Ela roda rapidamente jogando o que é mais denso para baixo. Como ela roda em alta velocidade, o que é mais denso vai ficando no fundo aqui desse recipiente. Tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Como é feita a centrifugação? A centrifugação é igual à decantação. O que diferencia aqui a decantação simples da centrifugação é que na centrifugação utiliza um centrifugador, que é esse equipamento aqui, que roda bem rapidamente. A força do movimento aqui de rotação faz com que a partícula mais densa seja arremessada para o fundo do tubo. Então, olhando o tubo de ensaio aqui, no finalzinho desse tubo aqui, ó, está o que é mais denso, em cima o menos denso. E essa separação específica que está mostrando nessa imagem é o sangue humano. O sangue humano é composto por líquidos e por sólidos. O sólido do líquido é as células que nós temos no sangue. E a parte líquida do sangue é composta principalmente por água. Então, se eu colocar o sangue aqui rodando bem rapidamente, o que é sólido do nosso sangue vai todo para o fundo aqui desse nosso tubo. Tá bom, pessoal? Bem simples. Filtração simples. O nome já diz. É bem simples. Separa sólido de líquido. É utilizar um filtro. Um filtro poroso. O que é poroso? Um filtro que tem buracos. Porosidades, poros são buracos. Então, buracos bem pequenos que seguram um certo material. Por exemplo, se eu tenho mistura de água com areia, eu posso passar por um filtro, a água vai passar pelo filtro, mas a areia vai ficar retida no filtro. Todo dia, nossos pais, ou alguém que trabalha na nossa casa, ou nossos avós, o que acontece? Eles fazem isso todo dia ao preparar o nosso café da manhã, utilizando o filtro, uma filtração simples. Filtração a vácuo. É semelhante à filtração simples, também utiliza-se um filtro, tá bom? Um filtro, no caso aqui é um filtro de papel. A diferença é que tem esse equipamento aqui, olha. O que esse equipamento faz? Ele gera dentro desse recipiente aqui um vácuo. O que é um vácuo?
O fato dessa água estar passando aqui, nesse tubo, chamado tromba d'água, esse líquido, essa água que está descendo, ela vai puxando todo o ar que está aqui dentro desse recipiente e levando esse ar para baixo aqui. Então, vai tirando o ar daqui de dentro. Esse recipiente vai ficando com um vácuo. O que é vácuo? Vácuo, ausência de ar. Diminuindo a quantidade de ar dentro do recipiente, que esse recipiente chama Kitasato. Diminuindo aqui, então, o oxigênio, o ar que está presente dentro do Kitasato, essa diminuição da pressão aqui faz com que o que está aqui em cima no funil de Bucker seja puxado para baixo. Bem? Então, é uma filtração forçada, onde o vácuo puxa para baixo o líquido. Tá bom, pessoal? Isso é utilizado para acelerar a filtração e, às vezes, quando o sólido é muito pequeno. Tá bom? Filtração simples, a gente já viu, agora há pouco eu mostrei para vocês a questão do filtro. Outro exemplo de filtração simples aqui é o aspirador de pó. Ele tem um filtro dentro dele, retira através do filtro as partículas menores. Eu já falei sobre isso aqui, é bem simples a separação. Aqui está mostrando a diferença só de um filtro em substâncias gasosas, né? No caso eu posso utilizar, por exemplo, no motor do carro, dentro do carro também no motor tem um filtro que retira, não necessariamente esse filtro aqui, viu, pessoal, mas um filtro parecido com isso, que ele tira do ar que está entrando no carro toda a poluição que vem de fora do carro, tá bom? Métodos de separação de misturas homogêneas, tá bom? Lembrando que mistura homogênea é aquela que eu não vejo a separação entre elas. Então, se eu tiver uma mistura homogênea de sólido e líquido, eu utilizo evaporação ou destilação simples. Se eu tiver uma mistura homogênea de líquido com líquido, eu posso utilizar a destilação fracionada. Deixa eu ver cada uma delas. Evaporação é um processo muito simples de separação de um sólido com um líquido. Por exemplo, se eu pegar a água do mar é salgada. Como é que a gente faz para extrair o sal da água? É só deixar a água do mar parada aqui numa superfície e o próprio calor do sol faz com que a água do mar evapore e fique aqui só o sal. Olha, você vê montanhas e montanhas de sal, que são o sal que a gente utiliza em casa, na cozinha, que é o sal extraído da água do mar. É uma técnica bem simples. Outro exemplo de evaporação é colocar roupa no varal e depois a roupa está seca, porque o calor do sol e da temperatura ambiente, ela retira da roupa a água que está na roupa, evapora a água da roupa, deixando a roupa totalmente seca, tá bom? Destilação simples. A destilação simples, como o próprio nome diz, ela não é tão elaborada, ela é mais simplificada. Apesar de ter várias etapas aqui, pode ser que o pessoal assuste aqui com essa imagem. Mas vou explicar essa imagem, é bem simples. Destilação é você separar alguma coisa de um líquido, separar um sólido de um líquido. Como é que é feita a destilação? Primeiramente, eu faço o aquecimento. Vamos imaginar que eu tenho água e sal aqui dentro desse balão. Então, o que eu faço? Faço o aquecimento. O que o aquecimento vai fazer? Fazer com que a água leve o processo de ebulição da água. A água vai ebulir, então a água vai evaporando, vai ebulindo, vai se tornando vapor. Ela vai subindo aqui no nosso recipiente, a água por aqui, ok? Quando a água subiu por aqui, o que ficou aqui no fundinho? Aqui no fundinho vai ficar o que aqui no fundinho do recipiente? Vai ficar só o sal. O sal vai ficar aqui e a água toda vai evaporar por aqui. Mas como é que eu vou fazer com esse vapor de água agora? Eu vou ter que transformar o vapor de água em água líquida. Então, eu utilizo o processo que a gente já viu na aula anterior, chamado de condensação. Esse é um condensador. O que o condensador faz? A água está subindo com vapor quente. E aí, ao passar por dentro desse tubo, chamado de condensador, esse tubo recebe pelo lado de fora do tubo água fria. Então, o vapor quente em contato com essa água fria que está entrando e saindo, entrando por aqui, saindo por aqui, ó. Essa água está circulando aqui dentro, vai deixar o tubo quente, vai entrar em contato com a água que está fora fria. Então, a água fria com o tubo, o vapor quente de água vai fazer o quê? O vapor de água quente com a água fria que está fora do tubo vai gerar uma condensação. A água que está em formato de vapor vai se tornar líquido e vai cair nesse outro recipiente desse lado aqui, ok? Então a gente vai tirar esse recipiente chamado Erlenmeyer com um líquido destilado, quer dizer que é uma água aqui sem os sais minerais dela. Isso eu posso fazer para tirar todos os sais minerais. Uma diferença da água que a gente toma todo dia e dessa água destilada que vai ficar aqui, ó, é porque a água, se eu pegar a água que a gente toma todo dia, a água da torneira ou a água da talha, a água que a gente utiliza em casa, não só toma ela, mas utiliza no dia a dia. Se eu colocar ela aqui no destilador, o destilador vai tirar todos os sais minerais da água. Os sais minerais vai ficar aqui no fundo e a água vai sair totalmente pura aqui, ou melhor, destilada desse lado.
Como ela vai ficar destilada, ela não vai ter sais minerais, porque os sais minerais ficaram retidos desse lado de cá. Ok? É um processo utilizado em laboratórios para utilizar a água destilada, tá bom, pessoal? Vamos lá, destilação fracionada. Essa destilação é entre líquidos e líquidos. É uma destilação, o mais tradicional conhecido da destilação fracionada é a extração do petróleo aqui. É utilizada aqui no refinamento do petróleo. Isso daqui é uma torre de fracionamento. O que a torre de fracionamento faz? Ou também torre de destilação. O que essa torre faz? Ela pega o petróleo bruto tirado da natureza e separa do petróleo o gás, a nafta, querosene, o diesel, a gasolina e o óleo diesel, que está aqui embaixo, e também até, a gente vai ver depois, o piche. Então, o que acontece? Eu pego o petróleo e do petróleo eu tiro todos esses compostos aqui. Como que eu tiro todos esses compostos que estão presentes no petróleo? Através da destilação fracionada. O que é destilação fracionada? É um aquecimento. A destilação é o processo de aquecer alguma coisa e separar o líquido que está presente no sólido, tá bom? Ou aqui no caso nosso, do líquido líquido. O que a destilação fracionada faz? Ele utiliza esse forno aqui de aquecimento. Ele aumenta a temperatura do petróleo e conforme vai aumentando a temperatura do petróleo, vai tirando do petróleo os compostos que estão nele, porque o petróleo tirado do solo, ele é formado por vários compostos, não é só a gasolina que tem aqui, tem vários compostos misturados. O petróleo é uma mistura de vários compostos. Então acontece o quê? No momento que eu faço esse aquecimento, logo no início já consigo tirar o gás, porque o gás ele tem uma temperatura de ebulição muito pequena. Então, de acordo com a temperatura de ebulição, eu vou separando os compostos. Lembrando que a ebulição, a temperatura de ebulição, é uma propriedade específica da matéria. Isso quer dizer que cada matéria tem a sua própria temperatura de ebulição. Então, conforme vou aquecendo o petróleo, aqueles compostos que têm uma temperatura de ebulição baixa, eles já vão saindo do petróleo, no caso aqui, saindo dentro dessa torre e sendo extraídos. Tá bom, pessoal? Então, lembrando que a destilação fracionada é muito utilizada na extração dos combustíveis do petróleo, tá bom? Deixa aí meu contato, pessoal, para alguma dúvida que vocês tiverem. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Olá, amigos, vamos para mais uma aula de Química, íons e comparação de átomos. Esse é o assunto da nossa aula de hoje, tá bom? Primeiramente, vamos introduzir o assunto aí, discutindo o que é íons. Íons é uma espécie química que apresenta um número de prótons diferente do número de elétrons. De maneira bem resumida, íons é quando o átomo recebe uma carga. Mas quando ele recebe uma carga? Quando ele ganha elétrons ou quando ele perde elétrons. Aí ele ganhando ou perdendo elétrons, o número de prótons fica diferente do número de elétrons. Se ele tiver mais prótons do que elétrons, ele é um cátion. E se ele tiver mais elétrons do que prótons, ele é um ânion. De maneira bem resumida, o cátion ele forma-se quando um átomo perde um ou mais elétrons. Então, quando o átomo ele perde elétrons, lembrando que anteriormente, numa aula anterior, a gente falava que o átomo ele está estável quando ele tem a mesma quantidade de elétrons e prótons. Imagina o sódio, lá na tabela periódica, que é o exemplo do sódio. O sódio tem 11 prótons em seu núcleo. Se o sódio tiver 11 elétrons, então ele está estável. Mas a partir do momento que ele perder um elétron, ele vai ter 10 elétrons e 11 prótons. Vocês estão percebendo que a quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons. Então ele tem mais cargas positivas. Então preste atenção. Se ele perde um elétron, ele fica um cátion, um átomo de carga positiva. Tá bom? Tem que tomar cuidado, porque aqui às vezes a gente acha, perde, então é negativo. Não, pelo contrário, aqui perde, ele fica positivo. Por que ele fica positivo? Porque ele fica com maior quantidade de cargas positivas no átomo. Porque quando ele perde elétrons, ele fica com maior quantidade de cargas positivas no átomo. E aqui nós não estamos falando de perder prótons. Estamos falando de perder elétrons, tudo bem, pessoal? Então, é ganhar ou perder elétrons, tá bom? E o ânion, ele se forma quando um átomo recebe um elétron ou mais. Quer dizer o quê? Ele ganha mais elétrons, ele fica mais eletronegativo. Então, ele fica uma carga negativa. Por exemplo, o flúor, ele tem 9 prótons e 9 elétrons. Se ele ganhar mais um elétron, ele vai ficar com 10 elétrons. Então, ele vai ficar com uma carga negativa a mais. Então, a gente representa, se for uma carga negativa a mais, um tracinho apenas. E no caso de cima do cátion, um mais em cima do símbolo aqui, mostrando que ele tem uma carga positiva. Tá bom?
Outro exemplo aqui, olha, nós temos o elemento ferro, o elemento 26 da tabela periódica. 26 prótons ele tem no seu núcleo. Quando o átomo perde elétrons, o íon terá carga positiva, será chamado de cátion. A gente acabou de falar isso anteriormente. O átomo de ferro perdeu 3 elétrons para produzi-lo. Então, se ele perdeu 3 elétrons, ele fica com 3 cargas positivas. Veja a forma da representação. A forma da representação fica assim, olha. Fica o ferro com 3 mais em cima. Isso quer dizer o quê? Que ele tem 3 cargas positivas a mais. Isso quer dizer o quê? Que ele perdeu 3 elétrons, tudo bem? Vamos lá, continuando agora aqui o outro exemplo. Olha o outro exemplo do ânion. Quando o átomo ganha elétrons, o íon terá carga negativa, que é chamado de ânion. No caso aqui, oxigênio. O oxigênio tem 11 prótons em seu núcleo, também tinha 11 elétrons, mas aconteceu o quê? Ele ganhou mais 2 elétrons, ele ficou com 10 elétrons, então ele ficou com duas cargas positivas a mais. Lembrando que anteriormente tinha 3 mais aqui no ferro, agora 2 menos no oxigênio. O oxigênio então ganhou 2 elétrons para produzir esse ânion, tudo bem? Olha um exemplo aqui de um exercício de classe. Um cátion trivalente, trivalente quer dizer o quê? Tem 3 cargas, possui 36 elétrons. Qual é o seu número atômico? Então, se ele é cátion trivalente, quer dizer, ele tem 3 cargas positivas e ele possui 36 elétrons, quer dizer que ele possuía anteriormente 39 elétrons. Então, o número atômico, sabendo que o número atômico é igual ao número de elétrons, o número atômico dele é 39. Quem é o elemento 39 na tabela periódica? É o ítrium, tá bom? Então, o cátion, qual o seu número atômico? O número atômico dele vai ser 39, tá bom? O cátion perdeu 3 elétrons e ficou com 36. Então, o seu número de prótons é 39. No caso, se a gente olhar na tabela periódica, o ítrio, tá bom? Continuando nossos assuntos, agora a gente vai comparar átomos. Comparando dois ou mais átomos, podemos observar algumas semelhanças entre eles, tá bom? A depender da semelhança, teremos para essa relação uma denominação especial. Por exemplo, se os átomos possuírem a mesma quantidade de prótons, a gente fala que os átomos são isótopos. Lembrando que o iso significa igual. Topos, o P aqui, a gente pode lembrar do próton. Então tem a mesma quantidade de prótons. Átomos que possuem o mesmo número atômico, a mesma quantidade de prótons, número atômico, e diferentes números de massa são denominados isótopos. Por exemplo, o cloro aqui, olha, o cloro 35 e o cloro 37. Na verdade, toda vez que for isótopo, o elemento químico é o mesmo, tá bom, pessoal? É que existem vários tipos de cloro na natureza. Esses dois exemplos aqui dos cloros, um cloro com 17 de número atômico, outro também 17, porque todo número 17 na tabela periódica é o cloro. Só que esse daqui tem 35 de massa e esse outro tem 37. Então eles são isótopos que ele tem a mesma quantidade de prótons, tudo bem? Continuando aqui, olha, outro exemplo de isótopo, o hidrogênio. Temos 3 hidrogênios na natureza, o prótio, o deutério e o trítio. Qual é a diferença dos 3? A quantidade de massa. Olha, o primeiro tem, todos eles têm 1 de número atômico, então todos são isótopos, mas eles têm massas diferentes, por isso recebem nomes especiais. Um outro exemplo aqui, o carbono. Nós temos 3 tipos de carbono na natureza, carbono 12, 13 e 14. Tudo bem? Qual a diferença entre os carbonos? A quantidade de massa, porque o número atômico do carbono é 6 em todos os exemplos que nós temos aqui. São todos isótopos, tá bom? Um outro exemplo aqui, agora nós vamos falar não de isótopos, mas vamos falar de isóbaros. Isóbaros são átomos que possuem a mesma quantidade de massa, tem número atômico diferente, então são elementos químicos diferentes, são átomos diferentes, mas com a mesma quantidade de massa. Por exemplo, o cálcio e o potássio. Esse cálcio ele tem 40 de massa e o potássio também tem 40 de massa, apesar de ser elementos diferentes, com número atômico diferente, ele tem a mesma quantidade de massa. Lembrando que iso significa igual, aqui nós podemos lembrar do A, que o A representa a massa, isóbaros, tá bom? Agora outro exemplo são os isótonos. São átomos, voltando aqui, ó, átomos que possuem a mesma quantidade de nêutrons, tá bom? Lembrando que iso é igual, isótonos, sendo destacado N, um N de nêutrons, são átomos no mesmo número de nêutrons e que pertencem a elementos diferentes. São elementos diferentes, mas com a mesma quantidade de nêutrons. Mas como é que eu vou saber a quantidade de nêutrons? Lembrando que para calcular o nêutron é só você pegar a massa menos o número atômico. Olha, 68 menos 31 dá 37. 71 menos 34, 37. Os dois têm a mesma quantidade de nêutrons, tudo bem? Um outro exemplo aqui embaixo, olha aqui o boro e o berílio. Olha para você ver. Se eu pegar 11 menos 5, dá 6. 10 menos 4, 6. Os dois têm a mesma quantidade de nêutrons, apesar de ser elementos diferentes.
Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, bons estudos. Olá, amigos, tudo bem? Vou fazer uma pequena explicação aqui do diagrama de Pauling. Primeiramente, gostaria de recordar a vocês que o átomo atual ele tem essa estrutura aqui, como essa imagem aqui, onde percebemos no centro do átomo prótons e nêutrons de carga positiva e nêutrons sem carga, e ao redor do núcleo do átomo, circulando ao redor do núcleo, elétrons de carga negativa. Percebe-se nessa figura que os elétrons eles podem circular ao redor do átomo, do núcleo do átomo, em várias direções. Tá bom, pessoal? Então, nós temos várias camadas de elétrons, e essas camadas possuem elétrons girando aqui ao redor do núcleo do átomo em direções diversas, tá bom? Mas quantas camadas eu tenho de elétrons possíveis em um átomo? Então, de acordo com o nosso estudo, com o conhecimento que temos atualmente, nós sabemos que existem hoje 7 camadas eletrônicas, ou 7 níveis de energia. Por que níveis de energia? Porque conforme eu vou aumentando a quantidade de camadas, quanto mais distante vou ficando aqui do núcleo, do átomo, eu vou ficando mais energeticamente carregado, tá bom? Então, a gente percebe o quê? Que o átomo atual possui 7 camadas eletrônicas, não é? Também conhecidas como níveis de energia. Essas 7 camadas são representadas pela letra K, L, M, N, O, P, Q, tá bom? Essas camadas, a camada K é a camada mais próxima do núcleo. A gente pode ver nessa imagem aqui, olha, que a camada K é a mais próxima do núcleo e a camada Q é a mais distante do núcleo. Conforme eu vou subindo a camada, quanto mais distante do núcleo eu vou ficando, maior é o nível de energia. Então, eu posso dizer que a camada Q é a camada que tem maior nível de energia, tá bom, pessoal? Então, olha aqui, pessoal, o que a gente percebe? Além das camadas eletrônicas que existem em um átomo, que são 7 camadas, existem também o que a gente chama de subnível. É como se existissem aqui subcamadas. Então, quer dizer o quê? Preste atenção. Olha, vamos pegar, por exemplo, aqui a camada L. Pode-se perceber que na camada L existem 2 subníveis. Quer dizer o quê? 2 possibilidades de se encontrar aqui o elétron. O elétron pode caminhar aqui mais próximo dessa camada 1, ou ele pode caminhar um pouco mais distante da camada 1, mas sem sair da camada 2. Então, dentro dessa camada 2, existem diferentes posições que os elétrons podem se encontrar. O elétron pode se encontrar mais próximo aqui da camada K ou mais distante da camada K, sem sair da camada L. Então, se eu pegar, por exemplo, um átomo que está na camada L aqui, ele pode estar caminhando aqui, ó, circulando, orbitando ao redor desse núcleo, mais próximo aqui da camada K, ou ele pode estar na mesma camada L, mas um pouco mais distante. Então, a gente fala assim que existem subníveis de energia. Quantos subníveis de energia existem? Existem 4 subníveis de energia. Em cada subnível, existe uma quantidade máxima de elétrons, tá bom? Olha aqui, tem o subnível S, que está representado aqui, olha. Tem o subnível P, que está representado aqui, tá vendo? Tem o subnível D, que está representado aqui. Tem o subnível F, que está representado nessas camadas mais distantes aqui, ó, nessas 2 mais distantes aqui. Na verdade, em camadas intermediárias, a 4 e a 5. Né? Então, se percebe-se o quê? Existem 7 níveis de energia, ou 7 camadas eletrônicas. Quais são essas camadas? A camada K, L, M, N, O, P, Q. E existem 4 subníveis. Não posso dizer subcamadas, mas é como se fosse uma subcamada, que são chamadas de subníveis de energia. Quantos subníveis eu possuo? 4 subníveis. Então, eu tenho 7 níveis de energia, K, L, M, N, O, P, Q, e eu tenho 4 subníveis de energia, tá bom? Representado pelas letras S, P, D e F, todas as letras minúsculas, tá bom? Olha, pessoal, preste atenção aqui, olha. Aqui, cada camada dessa eletrônica tem uma quantidade de elétrons possíveis.
Por exemplo, na camada K, eu posso ter 2 elétrons. Na camada L, eu posso ter no máximo 8 elétrons. Pode ter menos? Pode, mas no máximo eu posso ter 8 elétrons. Na camada M, eu tenho 18 elétrons no máximo. Na N, 32. Na O, 32. Na P, 18. E na Q, 2. Tá bom? Algumas distribuições mostram que na Q pode até apresentar 8. Tá bom? Então, pode apresentar de 2 até 8 aqui nessa última camada. Lembrando que lá na regra do octeto, fala o seguinte, que para se conseguir a estabilidade eletrônica, o átomo tem que possuir 8 elétrons em sua camada de valência, com exceção de alguns elétrons que conseguem, alguns átomos que conseguem estabilidade apenas com 2 elétrons na última camada. Mas vamos lá, pessoal, preste atenção aqui, olha. Então, cada camada tem essa quantidade máxima de elétrons, ok? Lembrando que dentro de cada camada existem subcamadas ou subníveis de energia. Na camada K, só existe um subnível de energia, que é o subnível S. Na camada L, pode existir 2 subníveis de energia, SP. Na camada M, pode ter 3 subníveis. E na 4 e na 5 pode ter 4 subníveis. Na 6, 3 subníveis. E aqui na 7 pode ter 1 e, às vezes, pode apresentar até 2 subníveis. Tá bom, pessoal? Ok? Então, preste atenção. O que vem a ser esses subníveis, então? Como eu já falei, como fossem subcamadas. Em cada subnível, pode ter uma quantidade máxima de elétrons. Por exemplo, no subnível S, pode ter no máximo 2 elétrons. No subnível P, pode ter no máximo 6 elétrons. No subnível D, pode ter no máximo 10 elétrons. No subnível F, pode ter no máximo 14 elétrons, tá bom? Ok, pessoal? Então, preste atenção aqui, olha. Nessa camada L, vamos pegar a camada L de novo como exemplo. A camada L ela pode ter no máximo 8 elétrons. 8 elétrons. E essa camada pode ter dois subníveis, o S e o P. Lembrando que no S pode ter no máximo 2 elétrons e o P pode ter no máximo 6 elétrons. 6 mais 2 dá os 8 elétrons que essa camada pode ter, tá bom? No máximo. Ok? Vamos pegar a camada M. A camada M pode ter 3 subníveis. S, que é 2, o P no máximo 6 elétrons e o D no máximo 10 elétrons. Então, essa camada aqui, M, pode ter 18 elétrons no máximo. Pode ter menos, não pode ter mais, mas pode ter menos. Por que ela pode ter até no máximo 18? Porque ela tem 3 subníveis. No S ela pode ter 2, no P ela pode ter 6 e no D 10. 2 com 6, 8, com 10, 18. Então, nessa camada, ela pode ter aqui no máximo 18 elétrons. Tá bom, pessoal? Agora, vamos pegar, por exemplo, um elemento químico para fazer essa distribuição de acordo com o diagrama de Pauling, tá bom? Vamos entender a distribuição eletrônica, então, de um elemento químico. Peguei, por exemplo, o magnésio, mas, primeiramente, vou voltar aqui, ó. Anteriormente, quero voltar aqui para mostrar para vocês o diagrama de Pauling. O que é um diagrama? É uma figura que tem números e letras e que foi feita por Linus Pauling, que propôs essa estrutura. De acordo com os estudos de Pauling, ele percebeu aquilo que nós já tínhamos discutido, que existem 7 níveis de energia, representados pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. Em cada nível de energia existe uma possibilidade máxima de elétrons, e que também existem dentro dessas camadas alguns subníveis, como a gente já viu anteriormente aqui, 4 subníveis possíveis. Então, Linus Pauling ele fez o quê? Distribuiu por cada camada a quantidade de subníveis de energia possíveis de serem encontrados. Como essa primeira camada K só pode ter 2 elétrons, então ela apresenta apenas o subnível S. Essa tem 8, pode apresentar o subnível S e P, e assim sucessivamente, ok? Esse número que está aqui na frente, pessoal, esse número 1, 2, 3, 4, é o número das camadas. Por exemplo, aqui, olha, a camada 1 só tem um subnível. A camada 2 tem 2 subníveis. Tem esse subnível aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. A camada 2 tem esse subnível e tem esse subnível aqui, tá bom? Conforme a gente viu aqui, ó. Tá bom? 2 possibilidades. A camada M tem 3 subníveis. Olha, esse subnível e esse subnível, tá bom? Então, agora a gente vai fazer a distribuição eletrônica de um elemento químico. Peguei, por exemplo, aqui o magnésio. Ok, pessoal? Quando a gente for fazer a distribuição também aqui no diagrama de Pauling, a gente tem que prestar atenção de seguir essas setas. A gente vai seguir essas setas aqui nessa direção, começando aqui em cima, descendo. Quando eu chegar na ponta dessa seta, eu tenho que voltar aqui atrás dessa outra seta. Eu desço essa seta, volto aqui atrás de outra seta, tá bom?
E assim até o final aqui. Vamos voltar aqui, olha. Então, vamos lá. Olha o elemento químico magnésio. Vamos lá, preste atenção. Olha o magnésio. Você está vendo esse número 12 aqui? Olha, isso quer dizer que o magnésio tem 12 elétrons. Então, ele tem 12 elétrons. Então, eu vou distribuir os 12 elétrons de acordo com as camadas que ele possui. Vamos lá? Vou colocar a camada, na camada 1, ele vai ter um S2, que ele pode ter no máximo 2 elétrons aqui. Na camada 2, o magnésio tem o quê? 2S2. Da onde veio esse 2? Está aqui de cima, aqui, olha, que eu estou copiando aqui, ó, tá bom? E 2P. Agora, vamos ver se a nossa soma está correta. De acordo com a distribuição do magnésio, ele pode ter 2 elétrons na primeira camada, ele pode ter 8 elétrons na segunda camada. E quantos elétrons está sobrando aqui, pessoal? Se ele possui 12 elétrons no total, se o magnésio possui 12 elétrons no total, na primeira camada ele tem 2, na segunda camada ele tem 8, 2 com 8, 10. Então, quantos elétrons ele vai ter na camada M? Ele vai ter agora na camada M 2 elétrons. Ok? Então, a distribuição eletrônica dele é 2, 8 e 2. Então, na primeira camada, ele tem o subnível S, que é 1s2. Na segunda camada, ele tem o subnível SP, 1s2, 2p, 6. 6 com 2, 8, tem aqui do lado. Na terceira camada, ele vai ter o quê? Ele vai ter o subnível S, 3s. Qual número vou colocar aqui? Número 2. Esse número que está aqui em cima, pessoal, esse número que está aqui, ó, ele se refere à quantidade de elétrons que está aqui, tá bom? Tá vendo que aqui tem 8. 2 com 6, 8. Aqui não tem 2? 2 está aqui. Então, se eu for fazer a distribuição aqui do magnésio, vai ficar assim, seguindo dessa forma. 2, 8, 2, 8, 2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Mas, pessoal, dessa forma que eu fiz aqui, muitas vezes, quando a gente vai realizar uma prova de vestibular ou de Enem, nós não encontramos a distribuição assim formada nesse formato. Normalmente, ela está em linha reta, ou ela está na horizontal, de acordo com o crescimento energético. Vamos apagar tudo que eu fiz aqui. Agora, eu vou fazer a distribuição de acordo com aquilo que nós vamos encontrar aí no nosso dia a dia ao prestarmos um Enem ou vestibular. Vamos lá. Então, a gente vai seguir essa seta aqui, olha. Lembrando que as camadas do magnésio é 2, 8 e 2, tá bom? Não podemos esquecer disso. Agora, aqui, nesse cantinho aqui, eu vou fazer a distribuição aqui do magnésio. Ok, pessoal? Vou pegar uma canetinha mais fina aqui. Vou pegar uma canetinha preta. Olha para você ver. Vamos seguir aqui em cima, olha. Olha, descendo aqui o diagrama de Pauli. Então, eu coloco 1, S2, vírgula. Agora, desceu aqui, voltou aqui em cima. Desceu. 2, S2, vírgula. Voltou, desceu aqui, voltou aqui atrás. Olha, 2p6. Agora, descendo aqui, a gente viu que a estrutura do magnésio vai até aqui, né, gente? A gente percebeu pela distribuição que a gente fez anteriormente, 3s2. Então, agora o último subnível aqui é o 3s2. Então, quando eu encontrar isso em algum Enem, no Enem, nas questões do Enem ou no vestibular, a gente vai encontrar nesse formato aqui, olha. Qual que é a distribuição eletrônica do magnésio? 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, uma aula bem simples, mas que eu tentei explicar de maneira mais resumida aí o diagrama de Pauli. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Olá, amigos, vamos começar mais uma aula de Química Básica. Vamos falar agora das propriedades da matéria, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, vamos definir o que é matéria. É tudo que existe, que possui massa e volume. Então, tudo que existe, possui massa e volume é matéria. Pode ser um pedaço de ferro, um pedaço de vidro, tá bom? Um pedaço da matéria é chamado de corpo. Por exemplo, um pedaço da madeira. Se a madeira é matéria, um pedaço da madeira é chamado de corpo, tudo bem? Quando eu dou uma utilidade humana a um corpo, o corpo passa a ser um objeto.
Então, o que vem a ser um objeto? Um corpo ao qual foi dada uma utilidade. Então, eu tenho a madeira, que é a matéria, eu tenho um pedaço da madeira, que é um corpo, e eu tenho uma cadeira, que é um objeto, que foi formado a partir do corpo. Então, quando o corpo passou a ter uma utilidade, passou a se chamar objeto. Cada material, cada matéria, ela tem as suas características próprias, ou características que às vezes são semelhantes a outros materiais, ou características que são próprias daquela matéria. Então, a gente vai falar das propriedades da matéria, as características da matéria. Essas características da matéria podem ser classificadas em dois grupos: propriedades gerais da matéria ou propriedades específicas da matéria. As propriedades gerais da matéria são várias, a gente vai estudar essas daqui: impenetrabilidade, elasticidade, indestrutibilidade, massa, extensão e inércia. Impenetrabilidade é a propriedade que os corpos têm de não ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Isso quer dizer o quê? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Eles são impenetráveis, né? Nós sabemos que a matéria é formada por átomos, então um átomo ocupa um espaço e dois átomos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então a matéria, duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, tudo bem? Extensão é a característica que a matéria tem de ter um espaço, de ocupar um espaço. Então, e esse espaço a gente chama de volume. Toda matéria tem a sua extensão, toda matéria ocupa um espaço. Massa, ela corresponde à quantidade de matéria. Tem corpos que têm mais massa e tem corpos que têm menos massa. Essa quantidade de massa normalmente é medida através de uma balança, de algum medidor que ela está relacionado ao peso do corpo. A inércia é a tendência, é a propriedade que todo corpo tem de ficar parado ou em movimento constante. Esse movimento constante não acontece no planeta Terra, porque no planeta Terra tudo que está em movimento sofre a força da gravidade, as forças da natureza, o atrito. Mas se a gente for pensar no espaço, um corpo que está em movimento no espaço vai permanecer em movimento retilíneo sempre. Então, todo corpo tem por tendência ou ficar parado ou em movimento retilíneo. Tudo bem, pessoal? Elasticidade é a propriedade que o corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força a que estava submetido. Por exemplo, uma cama elástica. Você submete a uma força, ela muda seu formato, você cessa a força, ela volta ao estado inicial. Indestrutibilidade. Nada pode ser destruído. Ou ele se transforma em outra coisa, como vem dizer aqui Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nada é destruído, ele é apenas transformado. A propriedade não pode ser destruída, apenas transformada. Propriedades específicas da matéria. Por que fala específicas? Porque essas propriedades são as propriedades que diferenciam um material de outro. Nós temos as propriedades organolépticas, as propriedades químicas e as propriedades físicas. As propriedades organolépticas estão relacionadas aos órgãos de sentido, que é a cor, o sabor, o brilho, o odor, tá bom? A textura, tudo que podemos perceber pelos nossos órgãos de sentido. As propriedades químicas são aquelas que caracterizam quimicamente as substâncias. Por exemplo, a combustão, a capacidade dela se queimar, a hidrólise, a capacidade de ser quebrada pela água, a reatividade das substâncias. Propriedades físicas são as propriedades que caracterizam fisicamente as substâncias em si. Por exemplo, a densidade, que é a relação entre massa e volume, o ponto de fusão, que é a temperatura que uma matéria, que um corpo, ele passa do estado sólido para o estado líquido, o ponto de ebulição, que é o ponto exato onde que uma substância, um composto que seja líquido passa a ser vapor, a solidificação e a condensação. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula.